Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube e no vídeo de hoje vamos falar sobre a comparação de períodos dentro do Power BI. É uma análise muito comum e muito importante você conseguir comparar, por exemplo, o faturamento desse mês com o faturamento do mês anterior, o faturamento desse mês com o faturamento do mesmo mês do ano anterior. É o que chamamos de MOM, que é Month Over Month, e Year Over Year. São termos em inglês, mas que são muito utilizados aí na análise de dados, nessas análises financeiras, principalmente quando a gente está falando de grandes corporações. Tá? Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui hoje? Nós temos aqui o nosso modelo de dados, é um modelo de dados bem simples, onde eu tenho uma tabela fato de vendas, tá? Tenho minhas tabelas de menções de cliente, local, vendedor, calendário, enfim, toda uma estrutura de um modelo de dados bem simplificado. Aqui nós já temos um cálculo feito que é basicamente o quê? O período, tá? E o faturamento. O faturamento é uma medida aqui que retorna o total de vendas, tá? Uma medida simples que faz o cálculo do total de vendas. O que eu quero fazer agora? Eu quero comparar esse faturamento aqui, em cada período desse, com o mesmo mês do período anterior. Por exemplo, aqui em fevereiro, eu quero ver quanto que foi o crescimento em relação a janeiro. Aqui em março, eu quero ver quanto que foi o crescimento em relação a fevereiro. Em abril, eu quero ver quanto que reduziu em relação a março, que é o crescimento que a gente chama de month over month, ou seja, mês sobre mês, comparando um mês com o outro. Como a gente faz isso? É muito simples. Vamos fazer um passo a passo aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma medida, tá? Essa medida vai se chamar faturamento, ó, faturamento, e aí eu vou colocar LM, last month, último mês, tá? E aqui a gente, com a linguagem DAX, tá? E utilizando a função calculate, que é uma função muito importante, a gente consegue fazer esse deslocamento de contexto, que é o que a gente chama. Ou seja, eu vou pedir para calcular o faturamento, que é uma expressão que já está pronta, que já retornou o resultado, só que agora eu vou modificar o contexto dessa medida de faturamento. Ao invés dele calcular no contexto que ele está inserido, eu vou deslocar esse contexto um mês para trás. Como funciona isso na prática? Olha só, eu vou usar a função dateAdd, que é uma função que retorna uma tabela, tá? Com o período que você determinou. Então, vou colocar aqui o primeiro parâmetro da minha dateAdd, a calendário date. O número de intervalos é -1. E o que eu quero aqui, ó, o terceiro argumento, que é o intervalo, a análise de intervalo, é mês. Eu vou explicar para você o passo a passo para ficar mais claro, tá? Mas vamos fazer o cálculo primeiro. Então, eu tenho aqui, ó, a minha dateAdd no mês e vou fechar aqui a minha calculate só para facilitar a nossa leitura, tá? Então vou dar um Enter, olha o que vai acontecer, ó. Vou arrastar para cá. Assim que eu acabei de construir uma medida, é interessante a gente já caracterizar essa medida. Então vou caracterizar aqui como moeda, vou tirar a casa decimal e olha só que interessante, olha aqui, ó, só para você entender. No mês de fevereiro, aqui no mês de fevereiro, o faturamento que eu retornei nessa medida nova que a gente criou é exatamente igual ao faturamento de janeiro do mês anterior. No mês aqui, por exemplo, de abril, ó, é exatamente igual de março. No mês de maio, é exatamente igual de abril. Por quê? Porque essa medida faz exatamente isso. Ela está fazendo o que? Ela faz o cálculo do faturamento, tá? Normal, só que essa função, que é uma função de inteligência de tempo que a gente tem dentro do Power BI, é uma função que altera dentro da calculate, ela é capaz de alterar o contexto. Então ele está falando o seguinte, calcula o faturamento, tá? Com base, né, no contexto que eu tenho, mas desloca ele um mês, tá? Um mês anterior, tá? Com base na minha calendário. Então, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu estou calculando o faturamento do mês anterior. E agora, para a gente descobrir qual foi o crescimento, é muito simples, né? Qual foi a variação em relação ao mês anterior? É muito simples, basta clicar aqui, ó, mais opções, vou criar uma nova medida, e essa medida eu vou chamar ela de Month Over Month, ou seja, mês sobre mês, uma análise de month over month. Aqui eu vou fazer um divide, ou seja, eu vou dividir uma expressão que eu quero uma variação percentual e vou falar o seguinte, eu quero que você calcule o faturamento deste mês agora, menos o faturamento do mês anterior, dividido pelo faturamento do mês anterior. Fechei, dei um Enter. Isso aqui eu já sei que é um percentual, então assim que eu acabei de construir uma medida, eu já altero aqui a formatação dessa medida, vou botar uma casa decimal, e prontinho, arrastei para cá, deixa eu aumentar esse campo aqui para ficar mais fácil de você ver. Então olha aqui, ó, no mês de março de 2017,
eu faturei 1.018.000 contra o mesmo valor de fevereiro de 2017, ou seja, 976.000. Isso representou um crescimento de 4,3%. Repare que no próximo mês, quando eu vou para abril, ele reduz. Então, ele reduz em relação ao mês anterior. Isso resultou uma queda de 3,4%. Essa sensibilidade dos crescimentos e das reduções mês a mês. Como eu posso mostrar isso graficamente? Tá? Como eu posso mostrar isso graficamente? Eu copiei aqui a tabelinha. Posso tirar aqui, eu só quero deixar o percentual. Vou transformar em um gráfico de linha aqui para ficar legal. Olha só, vou transformar em um gráfico de linha. E aqui, ó, vou tirar, isso aqui é muito interessante, vou tirar aqui a linha de grade, tá? E vou inserir nessa opção aqui, ó, uma linha constante do zero. Nessa opção, linha constante do eixo Y. Adicionei, vou botar aqui uma cor em branco, tirar aqui a transparência, vou deixar sólido e já tenho aqui, olha que legal, já tenho aqui a variação mês a mês, tá? Mês a mês ao longo do período que eu estou vendo. Então, eu já tenho uma análise aqui, ó, de janeiro para fevereiro. Tive um crescimento em fevereiro. Depois, em relação ao mês anterior, eu fui positivo, ou seja, faturei mais do que o mês anterior, mas não cresci tanto. Aqui em abril, eu faturei menos do que em março. É exatamente o que eu estou mostrando aqui, ó. Em abril, eu faturei menos do que o mês de março. Essa variação foi de quanto? Menos 0,3%. Tá? Menos 3,4%. Então, é uma análise muito legal que você consegue potencializar aí diversos cenários quando você faz isso. E, Lorenzo, como eu calcularia? Faria a mesma análise, só que ao invés do mês anterior, eu queria comparar com o mesmo período, tá? Com o mesmo período do ano anterior. Muito simples, olha só, muito simples. Ao invés de last month, eu vou colocar last year aqui. E ao invés de mês aqui dentro, eu posso só colocar, ó, o argumento de ano. Se eu der um Enter, vamos ver se vai funcionar. Ó, fiz aqui o cálculo, tá? A minha month over month agora vai ser year over year. Vou dar um Enter, é a mesma... Opa, acabei clicando na medida errada. Minha month over month vai ser aqui, ó, year over year. O racional é exatamente o mesmo, tá? Só que agora, olha só, vou aumentar o período aqui para a gente conseguir ver os outros meses. Olha só o que está acontecendo. Ó, presta atenção na minha tabelinha. Repare que agora, ó, eu tenho aqui, ó, em janeiro de 17 eu faturei quase 900.000 e eu estou comparando com 944.000, que é o mesmo valor, tá? Opa, deixa eu subir um pouquinho mais. É o mesmo valor de janeiro de 16. Vamos ver aqui, peraí. Então eu tenho aqui, ó, em janeiro de novo, em janeiro de 17 eu faturei 899.000 contra 944. Se eu for reparar, o 944 é o mesmo valor, tá, de janeiro do ano anterior. Porque agora eu estou deslocando o meu contexto, tá? Eu estou deslocando o meu contexto não mais para um mês atrás. Eu estou fazendo esse cálculo de faturamento para um ano anterior, tá bom? Essa função DateEd é uma função muito utilizada, principalmente quando você está avaliando diversos e diferentes tipos de períodos. Ela consegue mudar o contexto aqui da Calculate, tá? Para fazer o cálculo dessa expressão. É isso, se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, que toda semana temos vídeo novo sobre análise de dados, sobre Power BI e diversos outros assuntos. Então, nos vemos no próximo vídeo.